Durante o mês de outubro, o Brasil vai vivenciar dos dias 14 a 20 a 21ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que traz como temática Biomas do Brasil, diversidades, saberes e tecnologias sociais. E pensando nisso, no quadro Mais Verde do Manhã TCM, você está acompanhando uma série especial sobre os biomas brasileiros. A cada episódio, estamos explorando e destacando a biodiversidade dos nossos biomas. E dando sequência à nossa série sobre biomas do Brasil, vamos dar continuidade falando sobre características e principais problemas que afetam cada bioma do nosso Brasil. Chegamos ao Pantanal. O professor Diego Natan está com a gente nessa série. Professor, hoje Pantanal, né? Um bioma muito conhecido no nosso Brasil. Que características esse bioma tão importante como o Pantanal? Olá, Franciélio. Olá a todos. Então, Franciélio, o Pantanal. Chegamos aí nesse lindo bioma brasileiro que vem sendo cada vez mais atacado, né? Assim, devastado. Mas o Pantanal, ele guarda características muito marcantes. Uma delas eu poderia mencionar, que é a questão das inundações ali, temporárias que acontecem ao longo do ano, 1 ou 2 vezes por ano, que pode acontecer no seu território. O Pantanal é uma área ali plana, digamos assim, mais plana, e se nós olharmos, verificarmos que na sua geografia nós não temos ali um mar para esses rios correrem, na verdade eles vão seguindo para desaguar mais na frente, mas ali nós temos muitos rios que passam do Pantanal, também auxiliados pela precipitação. Isso vai dando ali inundações no seu território. Então, essa característica marcante dessas inundações faz com que os animais, as plantas e os fungos que ali vivam, que ali se desenvolveram ao longo de milhares de anos, eles desenvolveram características morfológicas adaptativas para essa característica justamente de ora tem muita água, ora tem pouca água. Além do mais, como é um ambiente mais plano, ele acaba sendo muito utilizado pelas pessoas, de uma maneira geral, pelos agricultores, pelos pecuaristas, e querem utilizar essa área, o que isso traz aí esses desafios a mais para o Pantanal, né? Mas guarda uma biodiversidade gigantesca, muito bem adaptada a todas essas características que eu falei, e um pouco diferente da caatinga, como nós mencionamos, né, antes na nossa série. A caatinga, ela tem uma sazonalidade climática também, nesse intervalo de seca e chuva. Então, nós temos aí um fator-chave na caatinga, que seria a falta da água. E aqui no Pantanal, agora nós temos o fator-chave, que é a presença marcante da água. Muita água no período e uma ausência dessa água naquele período menor. Professor, quais atividades humanas que impactam, infelizmente, a vida, a preservação desse bioma? O bioma Pantanal, ele vem sendo, então, cada vez mais devastado ali, sua área de vegetação vem sendo derrubada e também queimada justamente para plantação de monoculturas, para a criação de gado, e isso vem afastando fortemente os animais que ali vivem e as plantas nativas lá do Pantanal. Então sabemos que cada árvore que se perde, cada planta que é retirada do seu ambiente ou cada animal que vai sendo também retirado ali pode ocasionar consequências para todo o bioma. Ora, quando nós temos ali, por exemplo, uma abelha que ela é polinizadora específica de uma planta do Pantanal. Se eu estou tirando aquela árvore onde aquela abelha fazia lá a sua colmeia, onde ela morava, eu estou ocasionando uma retirada de um serviço ecossistêmico. Então, os biomas, eles sobrevivem também graças aos serviços ecossistêmicos que são aí direcionados por esses agentes. Podem ser insetos, podem ser aves, como, por exemplo, a polinização ou dispersão dos seus frutos. Quando nós devastamos essas áreas, quando vem essa grande perturbação
humana, né, que chamamos de perturbação antrópica, estamos retirando esses serviços ecossistêmicos. Com isso, as plantas deixam de frutificar, de dispersar suas sementes e dar continuidade a todo aquele ciclo da matéria que a gente está acostumado a ver. Professor, agora falando sobre a fauna do Pantanal, né? Quais os animais que habitam essa região que a gente mais conhece? A fauna do Pantanal ela é rica muito principalmente como é um ambiente alagado, né, ou alagável ali temporariamente, ela acaba sendo muito rica em animais típicos que gostam de água. Então, a capivara, vários répteis e anfíbios que estão ali naquele local que gostam, vamos dizer assim, gostam muito desse ambiente, né, são adaptados para esse ambiente, mas nós também vemos aí a onça pintada, né, no topo da cadeia, vários tipos de insetos, de polinizadores, várias serpentes também que estão presentes lá no Pantanal e tudo isso daí, todos esses animais, desde aqueles animais que a gente chama de consumidores primários, ali que são os herbívoros, até consumidores de topo de cadeia, né? A própria onça pintada, como eu mencionei, eles fazem parte desse equilíbrio para manter o bioma bem estabilizado dentro dessa ciclagem de nutrientes que a gente tem ali, desde a produção das plantas, depois vem os herbívoros, depois vem cada um desses animais fazendo o seu papel. Então, como eu mencionei, quando eu retiro um desses animais, dessas cadeias tróficas ou cadeias alimentares, a gente está provocando um desequilíbrio nesse bioma. Então, tem até uma ave lá muito típica do Pantanal, que é o tuiuiu, que é aquela ave grandona, que parece aquelas nossas garças aqui, que nós conhecemos, mas tem o pescoção preta, muito marcante também do Pantanal. Professor, tem algum animal que está em risco de extinção lá no Pantanal? No Pantanal nós sempre mencionamos, né, a questão da onça pintada. Ela vem cada vez mais sofrendo risco de extinção, ou ela está sempre nos livros de risco. Por quê? Porque como esse bioma ele vem sofrendo perdas gigantescas, inclusive hoje com desmatamento e queimadas, esses ambientes ou esse território que a onça pintada ocupa, como elas são territorialistas, elas precisam de grandes partes ou grandes áreas ali territoriais. Então, quando vão devastando esses ambientes, a onça pintada ela vai ficando mais acuada, ela reduz o seu território, então vai faltar alimento, vai faltar ambiente para ela se reproduzir e isso vem provocando uma consequência muito drástica nas populações de onça pintada daquele local. Professor, tem alguma tecnologia que está sendo desenvolvida para trabalhar esse bioma, para poder ajudar a preservá-lo e também até mesmo a evitar a extinção dos animais do bioma? As tecnologias que nós mencionamos hoje que estão contribuindo muito com o estudo do bioma e provavelmente depois pensando na conservação dele, vem a partir da ciência das universidades, que elas vêm trabalhando cada vez mais na monitoração, no monitoramento desses animais. Então, está cada vez mais se utilizando uns tipos de câmeras que deixam essas câmeras. Antigamente era mais difícil fazer esse tipo de monitoramento, porque precisava capturar o animal para comprovar que ele estava passando naquela região. E hoje em dia os pesquisadores deixam em locais estratégicos câmeras que ficam lá gravando 24 horas, então há um monitoramento mais efetivo do número de animais que estão presentes nesse ambiente, de como eles estão agindo dentro do ambiente, se eles estão doentes e também ainda continuam, né, com alguns trabalhos de recuperação desses animais e de algumas plantas também. Então, os trabalhos eles são focados principalmente na fauna e na flora, né? Primeiramente essa questão da tecnologia voltada para saber onde é que os animais estão, mas também existem vários tipos de monitoramento científico, pegando aí a tecnologia, utilizando para verificar como é que está a floração das espécies, a polinização dessas espécies, a dispersão das sementes dessas espécies e com isso, né, com toda a ajuda dessa tecnologia, está cada vez mais efetivo os trabalhos científicos, pensando sempre na conservação do ambiente. Professor, agora falando em termos de localidade, né, o Pantanal ele é um dos biomas que mais existe a população, digamos assim, brasileira? O Pantanal
tem uma população considerável, mas não tão quanto nós temos aí na Mata Atlântica e na Caatinga e no Cerrado. Então, assim, a população que nós temos hoje no Pantanal não é uma população tão gigante, mas só é bom entender que o Brasil, ele por si só é um país gigante. Então, todos os biomas nós vamos ter uma quantidade considerável de pessoas. Mas se a gente fizer por comparação, ele não é tão habitado ali em relação à Mata Atlântica. Agora falando na questão do turismo, né? Como se encontra o turismo no Pantanal? Quais os pontos que o pessoal mais visita no Pantanal? O turismo, ele chama muita atenção em relação ao turismo rural. O pessoal vem buscando bastante esse turismo rural. E o Pantanal, ele vai chamar a atenção para o turista em relação a alguns animais, principalmente animais. Então o pessoal vai para o Pantanal porque ele quer ver uma onça pintada, quer ver uma capivara de perto, quer ver uma serpente gigante ou uma maior serpente que nunca se vê, o próprio tuiuiu, que é aquela árvore que eu falei, ou outras aves. Então o Pantanal, ele oferece esse tipo de turismo ali, geralmente áreas inundáveis. Então você passa uma parte do trajeto a pé, outra parte a cavalo, outra parte ali você pega pequenas embarcações e dessa forma você pode explorar bastante tanto a vegetação quanto a fauna do local. Já falou muito sobre o Pantanal ser um bioma que tem muitas chuvas, né? Uma área muito de alagamento, digamos assim. Professor, quais o período de chuva nesse bioma? O período de chuva do Pantanal, ele acompanha ali aquelas frentes frias que a gente sempre ouve falar, mas sobretudo ali entre os meses de fevereiro até abril, maio, é o período que a gente vê mais chuva lá no Pantanal. Olha só, falamos aqui já que o Pantanal é um dos biomas que tem mais área alagada, digamos assim, né? Uma terra mais úmida. Professor, mas está acontecendo ultimamente, né, queimadas. Como explicar isso, né, para quem está em casa, essa mudança, digamos assim, no Pantanal, essas queimadas que estão acontecendo no Pantanal? Então, Franciélio, isso é algo que sempre me chamou, ultimamente principalmente, vem me chamando muita atenção, porque quando eu estudava os biomas brasileiros, eu nunca imaginei que o Pantanal pegaria fogo, porque a gente sempre vê muita água no Pantanal. Com o passar do tempo, estamos vendo aí, principalmente com as ações humanas, nós estamos intensificando o efeito estufa. O efeito estufa no nosso planeta, ele é algo natural, que acontece ano após ano, vem acontecendo há milhares e milhares de anos, só que nós estamos com nossas produções aí de muita poluição, por exemplo, fumaça, isso tudo vem aumentando esse efeito estufa e vem trazendo, então, consequências drásticas para o clima de uma maneira geral. Então, como o bioma, ele é uma junção aí, ele é um corte geográfico numa determinada área, onde nós juntamos aí plantas, animais e o clima, fazendo toda a manutenção daquela área. Então, o bioma, ele vai sofrer consequências quando o clima começa a ser alterado. Esse clima, ele vai ser justamente alterado por essa intensificação no efeito estufa, nas consequências que o efeito estufa vai trazer. Então, a gente começa a ver algumas áreas do Pantanal secando e, consequentemente, sendo atacadas, né, pela devastação das pessoas de uma maneira geral, assim, que vem tocando fogo, né, ou vem ali colocando fogo no Pantanal para aproveitar aquela área para agricultura, para pecuária de alguma maneira, né, para produção de algum tipo de insumo ali que vai ser importante para aquelas pessoas. E isso daí foi uma coisa que eu dizia assim, não, fogo no Pantanal, então esse fogo está trazendo então consequências drásticas para todo o bioma, bem como para as pessoas que moram ali naquela região do Pantanal, porque a fumaça ela vai trazendo ali problemas respiratórios e sabemos, né, disso muito fortemente, e que os animais daquela localidade não estão acostumados com fogo, né, logicamente. Então,
não são adaptados, eles não têm caracteres morfológicos, né? A sua morfologia não é adaptada para aquele fogo. Então vê aquele fogo, muitas vezes eles não têm para onde correrem, digamos assim, e os brigadistas aí que combatem esses incêndios vêm cada vez mais encontrando muitos animais mortos, além da vegetação também que está se perdendo. Então é cada vez mais urgente que nós divulguemos essa ideia de proteção ao Pantanal, e proteção na verdade a todos os biomas, porque como eu sempre menciono, os biomas eles são importantíssimos em vários sentidos, mas sobretudo para a manutenção da nossa vida. Então, quando um bioma ele vem ali sendo cortado, ele vem sofrendo corte da vegetação, ele vem sendo queimado, isso tudo vai ter impactos diretos e indiretos na nossa vida.